Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Ambrose e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vlogmas. E esse aqui vai ser o último vídeo desta edição especial do Vlogmas, porque agora eu vou falar dos livros que eu quero ler no ano que vem. E porque estamos entrando no ano de 2025, eu precisei escolher 25 livros diferentes para estar falando aqui, e aí no fim do ano eu venho para ver se eu li pelo menos metade desses livros que eu falei que eu queria ler, porque toda vez que eu crio alguma TBR, alguma lista de leituras para um período específico, eu falho miseravelmente porque eu sou uma leitora de humor. Então, como eu vou falar de 25 livros, eu separei em 5 categorias diferentes com 5 livros em cada. Vou falar de 5 livros de suspense e terror que são os meus gêneros favoritos, e eu tentei focar em livros que já saíram aqui no Brasil, para também ficar de recomendação para vocês. Vou falar de 5 continuações que eu preciso terminar, porque eu tenho dificuldade em terminar séries. Vou falar de 5 lançamentos desse ano aqui, de 2024, que eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler. Vou falar de 5 livros gringos, que são de autores que vêm de qualquer outro país que não seja Estados Unidos, e no caso Brasil, porque, né, é gringo. Né? Porque a gente precisa um pouquinho de variedade, de gente do mundo todo, né? Para absorver mais cultura, aprender coisas novas, é sempre bom. E também eu vou falar de 5 livros de não ficção que eu quero ler, porque às vezes eu gosto de ler alguns desses. E a maioria deles é geralmente sobre feminismo ou sobre mulheres, mas Então, começando com a categoria de terror barra suspense, o primeiro livro que eu quero muito ler em 2025 é Psicopata Americano, do Bret Easton Ellis. Eu antes achava que era só um filme do Tarantino, mas aí, há uns anos atrás, eu descobri que era um livro também, né? E preciso ler, preciso ler. Tem uma capa maravilhosa da Dark Side que me deu vontade. É isso, agora eu estou me forçando a ler em 2025. O próximo é O Colecionador, do John Fowles. Eu já estou há anos querendo ler esse livro, eu nunca comprava. E aí eu consegui esse livro lindinho, bonitinho, em uma troca lá da Bienal, que o stand da Esquilo estava fazendo, né? Eu consegui lá com uma menina e eu não tenho mais desculpa. Eu preciso ler esse livro, sem falta. Então fica para 2025. O outro livro é um que eu sei que vai me destroçar da cabeça. Não sei se eu estou preparada para ler, mas eu quero muito, muito, muito ler, que é Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell. Eu tenho medo de ler esse livro, sério. Mas eu quero muito, muito, muito ler, porque é um tema que me interessa muito e mexe muito comigo. O quarto livro, que eu quero muito ler, é Slewfoot, do Bron. Do Bron? Da Bron? Eu acho que é o. Eu já conheci esse livro já tem alguns anos, mas saiu recentemente pela Dark Side, se eu não me engano. Então eu falei, não, já empurrei demais com a barriga, já até saiu no Brasil, vou falar dele, porque assim eu vou me forçar a ler este livro, porque eu sinto que eu vou gostar dele bastante. E aí, para terminar nessa categoria de suspense barra terror, eu preciso ler algum livro da Karen Slaughter. Não coloquei nem qual, eu sei que tem vários que eu consigo pegar do Kindle Unlimited, eu só preciso ler algum. Esse ano vem, esse ano vem. Agora vamos passar para 5 continuações que eu quero ler e eu preciso ler. Em primeiro lugar, tem O Último Turno, do Stephen King, que é o que termina a trilogia do Bill Hodges, né, do Mr. Mercedes. Eu já li esse livro já tem 2 anos, eu li a continuação no mesmo ano, e aí o último eu não pego para ler. Não sei porquê. O próximo livro é também o final de uma trilogia de um dos meus autores favoritos, que é The Winners, do Frederick Backman, que é o terceiro livro de Bear Town. O primeiro livro eu li tem 5 anos, né, o Bear Town. Eu amei. Aí eu decidi reler esse ano porque eu queria ler a continuação. Eu reli, fiquei destruída. Eu achei ele ainda melhor do que da primeira vez que eu li. E aí eu li logo em seguida a continuação, e me destruiu ainda mais. Eu amei tanto quanto. Tem gente que fala que não precisava ser uma série, mas eu amo demais todo mundo dessa cidade e as histórias que eles carregam e como ele descreve relacionamentos e emoções humanas como ninguém. Eu preciso ler todos os livros do autor e aí agora eu tenho medo de terminar essa série, porque esse daqui acaba tudo. Então, enfim, um outro livro é Fury of the Gods, do John Green.
Essa série é uma série de alta fantasia, com inspirações nórdicas, né? E o primeiro livro é. Eu vou estar colocando aqui qual que é o nome do primeiro livro da série. São 3 livros e eu fiquei muito surpresa com o primeiro livro. Eu amei demais. Tem os deuses antigos deles que eram representações de animais gigantes e aí eles entraram em uma guerra e aí todos morreram. Ou será que todos? E aí, hoje em dia, tem várias pessoas que são descendentes desses deuses, e eles carregam algumas habilidades, algumas coisas, sabe, um pouco diferentes, mas eles são tratados como escravos, praticamente. E aí eu preciso da continuação, entendeu? Porque o terceiro saiu esse ano, eu consegui uma cópia antecipada do terceiro, mas eu ainda não li o segundo, então eu preciso ler o segundo. O outro livro dessas continuações que eu preciso ler é Vingança da Vi Schwab. Eu li já tem uns 5 anos o vilão, e eu adorei. E eu tenho o Vingança há anos também, e eu nunca peguei pra ler. Só que sim, eu acho que eu vou precisar ler até o primeiro de novo, porque eu não lembro direito o que acontece, e aí eu vou ficar perdida se eu ler o segundo. Então, eu meio que tenho que ler os dois esse ano. É só mais um. Carol, não é nem uma trilogia, é só uma duologia e você ainda não terminou. O último que eu vou falar das continuações são os livros dos Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Que assim, eu já li a trilogia original, obviamente, há muitos anos atrás, quando os filmes estavam sendo lançados. Mas aí veio aquele novo, do Snow, né? O da serpente, não sei o que, não sei o que lá. Eu vi o filme, eu adorei o filme, mas eu não li o livro. E aí em 2025 ela também vai lançar um outro que é contando a história dos jogos do Haymitch. E aí agora eu tenho, tipo, 2 pra ler, né? E eu acho que eu vou fazer uma série especial aqui relendo esses livros quando estiver perto do lançamento do novo. Já fica a ideia pra mim no futuro. Enfim, continuando, agora eu vou passar para 5 lançamentos de 2024 que eu ainda não li, mas eu quero muito ler. O primeiro livro que eu vou falar é um brasileiro, o do Rafael Montes, Uma Família Feliz. Eu já tenho ele aqui. Para quem não sabe, essa aqui é a minha estante especial, é onde eu guardo todos os meus livros. Eu gosto muito de Bom Dia Verônica. Eu li um segundo livro dele esse ano, que eu acho que foi o Vilarejo. Gostei bastante, achei uma proposta muito legal. E aí eu consegui, né, o livro desse ano que ele lançou, só que eu ainda não li. E eu preciso ler. Um outro lançamento deste ano que eu quero ler, ele ainda não saiu no Brasil, até onde eu sei, que é uma fantasia que tem umas pitadas de mistério, investigação, que eu sinto que eu vou gostar bastante, que eu acho que a Tamires do Resenha dos Sonhos até já falou sobre ele, que é The Tainted Cup, do Robert Jackson Bennett. Só a capa já me deixou com muita vontade de ler. Eu preciso ler, eu quero muito ler, e eu vou achar uma forma de ler este livro ainda em 2025. O próximo livro que eu vou falar é As Irmãs Blue, de Coco Mellors. Eu nunca tive vontade de ler Cleópatra e Frankenstein, porque não parece que se encaixa muito comigo o estilo, mas esse daqui me interessou. Então, eu quero ler esse livro ano que vem, espero que eu consiga. Mas o livro lançamento desse ano que eu quero ler é All the Colors of the Dark, do Chris Whittaker. É um livro que está no Goodreads Choice Awards. No momento que eu estou gravando ainda não saiu o resultado, mas ele é um dos candidatos para ganhar na categoria de mistério e thriller. Só que eu não acho que vai ganhar, porque tem a Frida McFadden e a Primeira Mentira. Então, né? Eu vi muita gente que eu confio na opinião sobre suspenses amar esse livro. Eu tô vendo muita coisa boa sobre ele. E eu sinto que ele vai ser um tipo de suspense que eu vou gostar muito. Então eu quero muito ler. O último livro lançamento deste ano que eu quero falar aqui, que eu quero ler ano que vem, é um romance. Eu tô passada, chocada. Olha só, eu estou tentando, né, bem devagar, em doses homeopáticas, escolher alguns romances que eu talvez goste para eu ler durante o ano, porque eu gosto de me desafiar, me botar fora da zona de conforto, então é sempre bom eu experimentar um ou outro, né? O livro em questão é Nem Te Conto, da Emily Henry, né? Eu já tinha lido um livro dela e eu tinha gostado. Foi uma surpresa boa, eu acho que eu li ano passado. E aí essa sinopse aqui desse livro foi o que mais me interessou dentre os outros dela, por enquanto. Então, é esse que eu quero ler de romance ano que vem. Os próximos 5 livros que eu vou falar são livros de gringos que não são americanos. Então eu tenho aqui O Impulso, de Song Won-pyung.
que é quem escreveu Amêndoas, um dos meus livros favoritos da vida. Então, quando eu vi que ela lançou um novo e a capa era linda e maravilhosa, eu simplesmente falei que eu preciso ler. E como eu ainda não consegui ler este ano, eu vou ler ano que vem, sem falta. Se depender até no início do ano, eu já vou estar lendo. E é sobre. Não lembro do que se trata. Outro livro, gringo, é A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Se eu não me engano, ele é de Barcelona? Faz muito tempo que eu vi a sinopse desse livro, mas eu tenho ele até em espanhol aqui, em livro físico, e eu quero muito, muito ler, mas eu não consigo lembrar do que se trata direito. E eu sei que tem também aqui no Brasil, então já fica a recomendação, porque eu vejo muita gente falar muito bem dessa série, porque é uma série, tá? E eu tô querendo já começar uma nova série. Você nem termina as séries que você começa. Você é muito inteligente. O próximo livro que eu quero muito ler é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, de Elif Shafak. É um livro. Ai, eu não lembro de onde é essa autora. Ai, mas eu acho que é do Oriente Médio. É sobre uma prostituta que foi desvivida. E aí, esses 10 minutos e 38 segundos é o tempo que ela ainda vai ficar viva. E aí, ela meio que vai relembrando de toda a sua vida e tudo que ela passou e não sei o quê. E eu sinto que eu vou chorar quando eu ler esse livro, mas eu me interessei muito e é sobre. O próximo livro é de uma autora que eu acho que já está um pouco mais popular e ela é argentina, se eu não me engano, ela é argentina, que é a Mariana Enríquez, e é o livro Uma Parte da Noite, A Nossa Parte da Noite. Eu sempre me confundo com as palavras desse título, mas é para ser um terror que envolve muito família e não sei o quê. É um livro calhamaço, gigante, por isso que eu ainda não li, porque me assusta um pouco livros de terror gigantes, porque se eu não gostar, o último dos gringos que eu vou falar é Não Me Abandonem Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu quero levar os livros dele, mas eu sinto que eu preciso começar por esse, que é meio que uma investigação, né, um suspense meio traumático, e eu preciso ler. Eu estou com vontade de ler esse livro há anos. Eu vou pegar uma cópia dele e eu vou ler ainda esse ano. Se eu não ler, eu não me chamo Carol. Vamos para a última categoria, que é livros de não ficção que eu quero ler ano que vem. Eu preciso já começar falando do livro da Dolly Alderton, que é tudo que eu sei sobre o amor. Estou há mais de um ano tentando ler este livro, eu tenho ele físico aqui. Eu preciso ler, eu sinto que eu vou adorar, mas eu ainda não peguei. Mas eu sinto que eu já saí dessa minha ressaca de não ficção e agora eu tô começando a voltar a ler mais e eu preciso ler esse livro. E eu sinto que logo no começo do ano eu já vou conseguir ler esse aqui, então precisei falar, porque, né, já leio. O próximo livro é Everyday Sexism, da Laura Bates. Eu já tinha lido um livro dela que é Homens que Odeiam as Mulheres. Eu acho que não saiu ainda no Brasil, mas é Men Who Hate Women. E eu amei demais esse livro. É um dos melhores livros de não ficção sobre temáticas feministas que eu já li até hoje. E, cara. E assim, ela tem mais uns outros 3 livros que são super interessantes e eu quero muito ler. E aí eu ainda não peguei nenhum. Mas esse daqui eu consegui comprar a edição de e-book, né? Eu tenho aqui no meu Kindle e eu preciso muito ler. E eu acho que ano que vem é o ano. É o ano. Eu não podia também deixar de colocar aqui um livro da Angela Davis. Eu já tinha lido um livro dela, que eu achei que era esse, mas eu comprei errado. Aí era um outro, que é Mulheres, Cultura e Política. E aí o da vez, que agora eu preciso ler, que eu também tenho, é Mulheres, Raça e Classe. E, cara, eu gostei muito dela, gosto muito dela, quero muito ler os outros livros dela. Nossa, tem um que é Estão as Prisões Obsoletas? Ou O que que é Liberdade? Alguma coisa assim que eu também quero muito ler. Já fica aqui a recomendação para vocês, ela é maravilhosa. E é sobre livros de feminismo, histórias de mulheres e como o mundo, né, lida com a gente ou não lida. O outro livro que eu quero ler é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Eu já escutei muita gente falar muito bem desse livro de memórias. Eu acho que é um tipo de livro de memórias um pouco romantizado, ou, sabe, que mexe com ficção. Não tenho certeza.
E eu acho que ela passa por algumas coisas de violência doméstica, eu acho, não lembro, mas eu quero muito ler. E é sobre Vou Me Fazer Ler ano que vem, eu acho. O último livro que eu vou falar é Eu Tenho o Nome, da Chanel Miller. Se eu não me engano, esse livro já deu até origem a um documentário ou filme. E é a história de uma mulher que estava fazendo faculdade, eu não lembro qual que era a faculdade lá nos Estados Unidos. E aí ela sofre um estupro coletivo. E aí, se eu não me engano, é com ela que começou mais essa briga maior por violência no campus, ajuda às mulheres, das faculdades, tipo, dar voz para esse movimento de auxílio dessas estudantes. E eu sinto que eu vou ficar destruída com esse livro, por isso que eu vinha empurrando com a barriga para ler, mas eu preciso muito ler. Eu quero muito saber, de verdade, a história toda, porque eu acho que eu nunca nem busquei todas as informações dessa história, porque eu tenho que estar bem na minha cabeça para eu ler histórias sobre isso. E é sobre, gente, esses foram os 25 livros que eu quero ler em 2025. Você se interessou por algum desses? Você já conhecia algum desses? Coloca aqui nos comentários, por favor, interaja comigo. Me fala quais são os seus livros esse ano que você vai querer estar lendo, porque eu vou adorar ver recomendações de vocês, de opiniões, enfim. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo se você gostou. Não se esquece de se inscrever nesse canal, porque eu vou trazer muito mais conteúdo de livros, filmes, séries. E é aqui que acaba o Vlogmas desse ano. Muito obrigada por você ter visto os meus vídeos especiais de Natal, por você ter engajado, por você se inscrever. Vou ficar muito feliz de ter você aqui se você ainda não é inscrito. E é sobre, espero que vocês tenham gostado desse eventinho mais especial aqui. Até o ano que vem.